Com o povo brasileiro, e uma porta no qual o Senhor abriu, e eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui para servir a comunidade e fazer a diferença, tá? Diante do nosso povo. Estamos aqui não para ser servidos, mas estamos aqui para servir a nossa comunidade. Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. São 2 anos praticamente de estar agregando aqui, né, as forças juntamente com a Chesapeake Church. Aqui não é uma igreja brasileira separada, não. Aqui é o ministério aqui da Chesapeake Church. Nós somos uma família internacional aqui nesse lugar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por este privilégio. Agradecer ao Spike Hogan, que é o presidente dessa igreja, que abriu as portas e abraçou a nossa comunidade. Eu fico muito feliz com isso. Também quero agradecer a minha família pelo suporte, por momentos que nós passamos para chegar até aqui. São mais ou menos 20 anos de ministérios ali servindo na casa do Senhor. Está ali juntamente a minha sogra, a minha mãe também se faz presente. E também eu quero agradecer uma pessoa em especial, tá? Eu quero agradecer também uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida. É um casal que se faz presente nesse lugar. Que eu estava lá em cima, morando no norte, na minha zona de conforto. Foi quando eu conheci eles, num voo que nós perdemos. Isso foi muito gratificante. Foi quando começou a nos chamar para estarem aqui. Eu gostaria de pedir que a Sally Wetton ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus. E também hoje é aniversário dela, gente. Depois a gente vai cantar um parabéns para ela, viu? Eles foram instrumentos de Deus na minha vida. Nós viemos aqui, chegamos até a dar um depósito, e logo depois nós voltamos, ficamos um tempo lá em cima, que o tempo passou e a gente estava igual o Jonas, né? A gente queria ficar num lugar, mas Deus já tinha um propósito na nossa vida de estar aqui fazendo parte dessa família, que é a família Chesapeake Church. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? A cada pessoa que voluntariamente se esforçou para nos ajudar. As pessoas, eu não tenho como citar o nome de todas as pessoas, mas eu quero agradecer de todo o coração por cada um, pelo carinho e o amor que vocês tiveram conosco. Também quero agradecer ao Samuel. Samuel, faz assim, Samuel. Tem me ajudado muito ali no Life Group com os ensinos. O Rafael também está ali atrás. Hoje parece que é o último dia dele aqui, ele vai estar indo para Orlando, né? O bom que eu falei para ele, você está mudando para Orlando, é bom que a gente paga mais hotel, né? Quando vai para lá, eu falei, Rafael, estamos chegando. Mas Deus é fiel. Quero agradecer a todos vocês, o Carlos, o grupo de louvor. Deixa eu falar para você que mais ou menos 3 meses atrás o grupo de louvor não estava pronto. E a gente não... Eu tenho minha baixinha, né, a Anabela, que nasceu há 10 meses atrás. Então deu uma atrasada, né? A gente não sabia, a gente estava preparado para ter a Anabela, mas foi um presente de Deus para a nossa vida. Minha esposa, que estava aqui louvando, a Simone, está aqui. A Claudinha também. Cadê a Cláudia? Cláudia, eu quero te agradecer de coração, tá? Por tudo que você fez, pelo seu esforço. Deus vai abençoar grandemente a tua família. Eu recebi um telefonema um dia para trás, eu mostrei até para o Juliano, que foi da família. Ela quase me fez chorar. Entrou em contato comigo e falou assim, eu estou pronta, eu estou aí com vocês. E eu achei muito gratificante isso. Que Deus vai abençoar vocês grandemente. Tá bom? Sem delongas, vamos entrar na palavra de Deus? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma mensagem bem rápida, mas eu quero que o Senhor venha tocar no seu coração e que venha abençoar a tua casa, amém? Quero agradecer a todos os levitas, né? Então eu disse, em menos de 3 meses não tinha nada disso, só que Deus, quando quer, Deus faz. O Eric, pela dedicação de estar aí na frente do louvor, trouxe lá da Bahia, gente. Trouxe um baiano. Hoje eu encontrei todo baiano aqui na igreja, que é meio difícil achar um baiano, né? E ele chega para mim e fala o seguinte, ele vira para mim e fala a seguinte coisa: eu não falo baiano, eu não tenho sotaque de baiano, não. Aí vira a esposa, eu também não tenho. Conversa com ele 5 minutos, depois você chega para mim e resolve isso aí com ele, viu? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? Parceirão. Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo de número 20. 1 Reis, capítulo de número 20. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, não desista
dos seus sonhos. Deus tem algo para você. Não desista dos seus sonhos. Deus tem algo para você. Também, gente, eu quero agradecer a presença. Tem eu vou agradecer muita gente, mas eu vejo ali o Arthur ali. O Arthur, a gente joga futebol junto. Quem quiser jogar bola, viu? Toda segunda-feira, o melhor futsal, viu? De Jacksonville. Só procurar o Arthur depois, que o Arthur vai estar dizendo para vocês. Muito bom, muito bom. Mulheres não ficam com raiva, tá? Vai ter chazinho de mulheres também para vocês. E deixa os homens ir para lá. Divertir também, gente. Não é só trabalhar nessa terra, não. Amém? Vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis, cavalos, carros que havia com ele. E subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou às cidades mensageiros a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus. As tuas mulheres e os teus melhores filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tomaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a essas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadriarão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca o mal, pois viara a mim por minhas mulheres, por meus filhos, por minha prata e pelo meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem consistas pelo que diz, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandastes pedir, o teu servo farei, porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e tornaram com essa resposta. Ben-Hadad enviou-lhe a ele e disse: Assim me façam os deuses e outros tanto, que pó de Samaria não bastará para encher a mão de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse-lhe: Não se gabe quem te cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse os seus servos: Ponte-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei às tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse a Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E o profeta disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo de Israel. Todos os filhos de Israel eram 7.000. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, por este momento que estaremos escutando a Tua Palavra, entendendo aquilo que o Senhor estará fazendo e falando para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu te peço que
que cada um venha guardar o seu coração, ficar atento à tua santa palavra, entendendo que o Senhor é um Deus que batalha a todo momento por nós. Eu te peço que o Senhor venha abençoar também as crianças, Senhor, que estão dentro deste santuário. Cuida de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Essa palavra é um pouco confusa, por causa que muitas das vezes é muito fácil nós entrarmos no Novo Testamento, ler um milagre, ou ler algo que tem nos gibis do mundo evangélico. Muitas das vezes é muito fácil a gente entrar numa mensagem no qual a cada momento a gente venha massagear o nosso ego, venha massagear a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que esta guerra entre o povo da Síria, entre o povo de Israel, foi um mover de água. Por causa que o que aconteceu nesse dia foi algo determinante para aquele povo. Onde Israel poderia se tornar um povo escravo, um povo que não ia prestar logo depois para nada, onde seriam massacrados e roubados. E Israel nesse momento ele estava com um homem que, se você olhar todos os reis de Israel, era o pior rei que Israel teve até o momento. Era o pior rei que Israel teve, era Acabe. Acabe, ele pegou aquilo diante de uma política, e ele entra para o reinado de Israel. Mas diante dessa política, ele não tinha um propósito santo, um propósito de busca ao Senhor, por causa que no meio da caminhada, Acabe, muitas das vezes, ele se perdia em suas vontades, e muitas das vezes perdia diante da vontade da sua mulher. O que Acabe fazia muitas das vezes, ele saía totalmente da direção de Deus, e ele começava a fazer tudo que aprazia a sua vontade. Muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. Muitas das vezes nós queremos agir conforme a vontade humana. Nós temos a parte do pecado que a todo momento domina o ser humano. Muitas das vezes a gente sabe que aquilo é certo, a gente sabe que aquilo é errado, e muitas das vezes nós tomamos as decisões precipitadas na nossa vida, e nós deixamos de servir aquele Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo que escolheu você no ventre da sua mãe para você estar aqui hoje. E eu não creio em coincidência. Eu não creio que você esteja aqui hoje por causa que fulano, você viu uma mensagem no Facebook, por causa que alguém te chamou. Eu não creio nisso. Eu creio que a partir do momento que você entra num lugar, eu tenho certeza que foi a vontade permissiva de Deus na sua vida, e por causa que Deus tocou no seu coração para que você viesse estar aqui. Então eu te dou um conselho essa noite: fique firme na presença do Senhor. Amém. Amém? Agora entra esse rei querendo tomar conta de Israel, querendo pegar Israel, por causa que via que aqueles homens eram apenas 7.000 homens. Fala comigo, 7.000 homens. E no outro lado tinha 32 reinos, que na totalização passava de 100.000 homens, que eles entravam naquele momento que queriam roubar tudo. E de repente o mensageiro envia uma carta. Nós vamos, através dos conceitos de Ben Haddad, fala a seguinte coisa: vamos lá e vamos tomar aquela cidade, vamos tomar aquele reino, vamos pegar Israel. Nesse exato momento, Ben Haddad achava que era o bambambam, né? Muitas das vezes nós subestimamos as coisas pequenas, mas nós sabemos que nós não temos que subestimar ninguém, nós não temos que julgar ninguém, mas nós temos que entender e temos que respeitar um homem e uma mulher de Deus, um homem que serve a Deus e que não serve. E todos ali sabiam que existia atrás de Israel um Deus Todo-Poderoso. Só que muitas das vezes eles assim não entendiam. E de repente, por causa da ganância, Ben Haddad manda uma carta e fala assim: ó, eu quero te dizer que tudo que você tem vai ser meu. Eu vou tocar em tudo. Eu vou pegar o seu ouro, eu vou pegar a sua prata, eu vou pegar tudo que você tem e vou levar embora. E logo depois envia outra. Depois o rei Acabe treme todo. Ele treme todo por causa que ele não tinha a fé no Deus de Israel. Ele tinha suas próprias convicções, e ele não cria que o Deus de Israel poderia mexer com 7.000 homens e diante de mais de 100.000 homens do outro lado, 32 reinos juntos, para atacar Israel.
E de repente ele fala assim: ô meu rei, ele já começa a chamar Ben-Hadad de rei. Eu sou teu. Olha o que a Bíblia diz. Olha só. E tomaram vir, e respondeu o rei de Israel, diz: conforme a tua palavra, meu senhor, teu sou eu, tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: fala Ben-Hadad, ó, tu has de me dar o ouro, a prata, os filhos, e Acabe entrega tudo, quer entregar tudo nas mãos de Ben-Hadad. E começa, enquanto a terra não se movia, o céu se movia, o Deus de Israel se movia. E de repente no meio deles ele vai lá conversar com os anciãos, com os jovens, com os homens de batalha de Israel, dizendo: ó, eu tive que entregar tudo, por causa que eles lá podem acabar com a gente. Ele sentiu medo naquele momento. E de repente eles falaram, um deles vira para Acabe e fala a seguinte coisa: olha, não faça isso. Você crê num Deus todo-poderoso, Deus que toma conta de toda a história, um Deus que muda o cativeiro, um Deus que fez tantos milagres no passado, e você vem fazer uma coisa dessa, Acabe? Não faz isso. E de repente Acabe um pouco confuso, sem saber o que ia fazer. E de repente levanta um homem de Deus naquele lugar, levanta um profeta do Senhor. E ele vira para Acabe e fala a seguinte coisa: assim diz o Senhor, Deus vai colocar todo esse povo na tua mão. E de repente Acabe vira para ele: mas por quem? Por que ele vai fazer isso? Porque Acabe sabia, com o medo todo, ele sabia que ele não tinha uma dependência em Deus. Mas você está fazendo isso por quê? Ele chega e dá a resposta para Acabe: não é por você. Ó, eis que o profeta chegou a Acabe em Israel e disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. O profeta falou para ele. E disse a Acabe: por quem? Ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços e os príncipes das províncias. E depois ele disse: quem começa a peleja? Ele disse: você vai começar a peleja. E de repente, olha o que acontece. Deus entra na história. O povo do outro lado já começou a celebrar. Começou a celebrar a vitória em cima do povo de Deus. Falou: ó, vamos chegar, vamos destruir. Só que eles começaram a cantar vitória antes da hora. Não é assim muitas das vezes? Muitas das vezes a pessoa pode ser uma pessoa que não te quer o bem, conta a vitória: aquele ali não presta, aquele ali é assim, assim, assado. Gente, a partir do momento que você entra na presença do Senhor e você entende que um Deus peleja por tua vida, não dê ouvidos a algumas coisas que vão na sua direção. O seu foco não é amaldiçoar ninguém. O seu foco é entender que Deus existe na sua vida, para você ter um momento de alegria, de paz, de regozijo. Muitas das vezes você coloca a sua vontade, você pega a espada e quer sentar no pescoço de um ou do outro. Não é assim, o ser humano é desse jeito. A gente não é robô, a gente tem sangue. Muitas vezes a gente tem decepção, muitas vezes inúmeras coisas acontecem na nossa vida, mas não é para que você venha a colocar a cabeça e falar assim: quer saber, eu me entrego, tudo isso vai acontecer, eu não presto mesmo. E gente, não se entrega na batalha. Eu vejo todas as pessoas que vieram para cá, para a América, através de um sonho. E muitas das vezes também eu já vi inúmeras pessoas que desistem dos seus sonhos. Eu quero pedir para você: confia no Senhor, tenha fé. Acredita. Muitas das vezes, eu tenho certeza que muitas das vezes inúmeras pessoas entram nessa casa e ficam rindo. Começa a rir para você, aperta a mão. Só Deus sabe como é que está o seu coração, a sua preocupação. Mas eu quero dizer para você: coloca toda a sua ansiedade na mão do Senhor. E de repente o que acontece? O povo começa a cantar a vitória antes da hora. E tomando, começam a tomar as bebidas. Resumindo, fica todo mundo embriagado. E o aviso de Deus é que eles fossem e entrassem no meio daquele povo. Agora você imagina,
O povo estava todo lá na festa, estava todo mundo festando, estava todo mundo no goró, estava todo mundo lá, às vezes caindo, né? Por causa que foi feita uma festa antes da hora. Por causa que eu quero dizer para você, muitas das vezes você não sabe o que Deus vai fazer amanhã na tua vida. Muitas das vezes você não sabe o que Deus vai fazer na sua história. Mas a partir do momento que você entrega o seu propósito na mão do Senhor, confia nele. A palavra do Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eles se embebedam. Aqueles 7.000 homens aparecem do nada e começa a batalha. A Bíblia Sagrada diz que o povo, 7.000, ele vence todos os 32 reinos que ali estavam. E o povo do Senhor é totalmente, nesse exato momento, entregue diante das suas esperanças, porque eu tenho certeza que na hora que falou para os homens de batalha, disse, vamos invadir lá, será que vamos dar conta do recado? Será que vamos conseguir conquistar este momento? Eu não sei, imagino eu que os soldados, a Bíblia não diz, mas conjecturando, imagino eu que os soldados vindo para a guerra, poderiam dizer a seguinte coisa, nós estaremos indo para lá, talvez uns se despediram uns dos outros, alguns ali na batalha também morreram, mas o povo de Deus prevaleceu firme, foi vitorioso naquele momento. O que eu quero dizer para você, que veio hoje pela primeira vez na Chat Creek Church, por que você está me dando essa mensagem de guerra? Porque você está falando sobre, é um encorajamento que você quer dar para a gente conquistar algo, sim. Eu quero dizer para vocês que o intuito desse primeiro dia é fazer uma diferença diante da nossa comunidade. É mostrar às pessoas que sim, podemos sonhar juntos, que podemos fazer a diferença juntos. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos de pessoas na mesma determinação, na base da seriedade, na base do legado. Porque eu entendo que quando nós nascemos, hoje o Rafael deu uma aula maravilhosa lá, nós começamos a debater, foi muito gostoso. Porque eu acredito que a partir do momento que você entra diante da vontade de Deus, você tem um chamado. E você entra e muitas vezes você não entende o chamado. Eu não falo que as pessoas se desviam, muitas das vezes estão decepcionados com o que tem acontecido lá fora. Quem sou eu de falar que uma pessoa que muitas das vezes deixou de ir em tal lugar, uma pessoa desviada, como outros assim julgam? Não. Muitas vezes nós não paramos para olhar como é que está o coração dele, o que ele está sentindo, o que ela está sentindo, como é que está a vida dele. Inúmeras pessoas entram em contato comigo, eu vou, visito, oro, choro com eles, e eu falo para eles, vai dar tudo certo, Deus vai estar te abençoando, continua nessa fé, não liga o que as pessoas falam de você. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe isso, porque a partir do momento que você olha para o povo e vê uma pessoa passando uma necessidade, como o Impact Jacks, você foi entregue aí, tem uma sacolinha aí de papelão aí na sua cadeira. Sabe para que é essa sacolinha? É que nós fazemos, todo mundo leva para casa, enche a cesta, né, coloca, tem tudo que está nesse papel amarelo, está escrito tudo. Traz uma para mim aqui. Obrigado. E aqui está escrito as coisas que você pode colocar aqui, né? E nós começamos a entregar esse pacote para inúmeras famílias em Jacksonville que estão precisando. Muitas das vezes no dia de ação de graça, de Thanksgiving, não tem nada para comer. Aí você fala, você está meio enganado por causa que a gente está na América. Ano passado eu fui visitar um desses lugares juntamente com a igreja, e eu pensei que a pobreza, né, era só em favela ou lá na África ou alguns lugares do ribeirinho do Brasil. E de repente eu entro num lugar que foi algo que me arrebentou. Eu vou lá para o Northside, entro num lugar, quando eu entro lá o pessoal fala assim, por favor, eu entrei lá, era 9h30, que eu cheguei lá, que o pessoal da igreja se reuniu, eu não sabia o horário, cheguei lá 9h30. De repente eu recebo uma ligação, ele só fala a seguinte coisa para mim, saia daí agora de dentro desse condomínio, não entra nesse lugar, vai para fora que espera o Eric chegar, nós vamos entrar nesse condomínio. Eu fiquei assustado, o que está acontecendo aqui, né? E de repente nós entramos. Quando a gente entrou, todo mundo, o condomínio,
e as gretas das portas começavam a abrir. Eles falaram: vocês não tocam em crianças, vocês não podem fazer nada, nós vamos só montar o pula-pula, dar comida para as pessoas, entregar os presentes, depois vamos limpar tudo e nós vamos embora. Aí de repente as gretas das casas começam a abrir. Aí quando liga o som, as crianças vão todas para lá. Só que não é uma criança toda arrumadinha, todo mundo sujo, descabelado, pobre. Os adultos não apareciam até então. De repente apareciam as mães. E eles falaram a seguinte coisa: se eles roubarem alguma coisa aqui, não liga, deixa eles levar, não mexa com nada disso. E uma cena que me marcou, sabe qual que foi? Quando de repente a água cai no chão, o menino chega e a gente não pode fazer nada, e ele coloca a boca no concreto e começa a chupar a água, todo sujo, uma miséria total. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós reclamamos, né, de muitas coisas, mas tem muita gente aí precisando de um carinho, de um abraço, de um apego, de mostrar para essas pessoas que a gente pode fazer diferença. E o Impact Jazz é isso. Esse aqui é do Thanksgiving, onde nós entregamos as cestas em inúmeras famílias. O Impact Jazz tem uma lista de lugares que você pode visitar. Aqui em Jacksonville, mais de 30 lugares, mais ou menos 30 lugares aqui. Asilos, hospitais. Os consultores chegam em algumas casas, dá pré-wash na casa inteira. A gente faz um serviço comunitário maravilhoso. E você também pode fazer parte disso. Então o que eu quero dizer para vocês? Diante de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que a Chats Creek tem feito para abraçar o nosso povo, de verdade, eu acredito que hoje, sendo o primeiro dia, o primeiro culto aqui na Chats Creek, eu quero dizer para vocês, aquelas pessoas que se sentirem disponíveis a nos ajudar, a entrar nessa guerra, eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença nessa cidade. Nós não estaremos te chamando de uma base política para querer te sugar algo, não. Essa igreja é uma igreja transparente, uma igreja que vibra com a sua vitória, uma igreja que olha para você e fala as coisas, mesmo que você passe por dificuldade, que todos nós estamos passando por algo. Algo acontece na minha vida, na sua vida, eu não vou chegar aqui com uma caixinha de surpresa e para que você tire assim: amanhã você vai conquistar isso, amanhã você vai conquistar aquilo, para tirar um proveito emocional da sua vida. Isso não vale a pena. Onde que a gente tem que estar então? A gente tem que estar baseado na palavra, a gente tem que estar baseado na verdade. E chegou um momento, pela primeira vez na história da Chats Creek Church, depois de 20 anos, eles escolheram, juntamente com o José, que é o pastor internacional dessa igreja, né, o nosso líder aqui, né, do povo hispano, e também da igreja. Nós temos aqui pessoas da Índia, nós temos pessoas de todas, acho que em inúmeros lugares do mundo aqui nesse lugar. Eu aprendi a falar até um pouquinho de chinês, só falo ni hao, né, quando eu chego para cumprimentar as pessoas. Mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui essa noite. E a minha oração é que Deus venha abençoar vocês. Hoje não é um culto oficial. Nós estaremos tendo o próximo só no dia 15 de dezembro. Até que Deus venha agregar pessoas, onde nós possamos ter o nosso próprio momento. Quem sabe uma vez por semana, como a igreja americana tem aqui. Mas isso é diante do esforço da nossa comunidade, daquilo que Deus vai fazer para cada um de nós. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Da mesma maneira que Ben-Hadad tentou humilhar o povo de Israel, tentou roubar tudo aquilo que eles tinham de mais precioso. Eu não sei o dom que você tem, eu não sei qual que é a sua história, mas eu tenho certeza que cada um aqui, eu não falo que eu estou aqui, eu sou o pastor, né? Que eu sou mais inteligente do que às vezes uma criança que está aqui, eu estaria mentindo. Que muitas das vezes Deus pode usar a boca desses pequeninos para te dar um alerta,
que não é dessa maneira que você age, não é aquilo que você faz, mas eu acredito que quando nós estamos diante da vontade do Senhor, mesmo que a guerra esteja difícil, eu quero dizer para você, a partir do momento que tem um povo que não se dobra às tentações desse mundo, e eles colocam no lugar de estar fazendo a vontade do Senhor, eu quero dizer para você que vale a pena. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor, também o pastor, que estaremos fazendo a ceia nesse exato momento. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui diante desta igreja. E se você quiser saber mais um pouco como é que nós trabalhamos, o que nós fazemos, venha nos visitar. O nosso culto oficial é domingo, viu? Culto oficial é um culto americano. Quem não fala inglês, nós temos o tradutor simultâneo. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Amém?